graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com as graças de Deus para falar da graça de Deus. Agradecendo aí primeiramente ao Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra e tudo que no universo há. Agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado as nossas mensagens, os nossos estudos. E eu fico muito feliz que alguns amados irmãos aqui no canal, no YouTube, eu estou gravando aqui no Facebook, mas vai ser postado no YouTube, estão dizendo que estão aprendendo aí com as nossas mensagens. Recebi uma mensagem de um abençoado, diz que está aprendendo muito aí com as nossas mensagens. Fico feliz. Isso faz com que a gente aprofunde mais nos estudos e traga aí cada vez mais esse alimento sólido que nós alimentamos aí em graça. São alimentos sólidos, não é para qualquer um, não é leitinho na mamadeira. Então, se essa mensagem foi edificante para você, faça o mesmo, compartilhe com mais pessoas para que eles também venham a conhecer a maravilhosa graça de Deus. E está vendo aí, né? O título da nossa mensagem, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De repente você pode estar perguntando aí, olha, mas eu vi lá na minha denominação, na minha igreja, o pastor, o padre pregando que quem não aceitar Jesus, quem não tomar Santa Ceia e quem não se batizar nas águas está condenado ao fogo eterno, está condenado à perdição, que Jesus vai voltar e essa pessoa vai ficar. Então, abençoado, eu peço a você que pegue a sua Bíblia aí onde está a palavra de Deus, a minha já está aqui comigo. Eu peço aí que você pegue e acompanhe comigo na leitura, mas que faça um acompanhamento longe da mente contaminada com o sistema religioso. Faça isso. Foque pura e simplesmente na palavra que está escrito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa passagem você vai encontrar ela em Romanos 8, verso 1 a seguir. Vamos fazer a leitura e vamos estar fazendo os nossos comentários. Olha lá. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção para que você tenha um pleno conhecimento da graça de Deus. Olha que maravilha. Romanos 8, verso 1 está dizendo assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma mensagem curtinha essa daqui, um versículo curtinho, mas que tem algo aqui bastante interessante. Olha aqui. Portanto, agora quando? Em 2021, no século 21? Agora não. Foi na época da escrita, foi na época que Paulo escreveu aos romanos. Ele está dizendo para os romanos daquela época, não está dizendo para nós nos dias de hoje. E aqui não está se referindo também em aceitar Jesus para estar em Cristo Jesus. Aqui está se referindo a um período em que os discípulos de Jesus andavam pelo mundo. O mundo que se entende nessa época era o pessoal daquela época. Andavam pregando, levando a mensagem a todo o povo, a todo, digamos assim, a toda criatura. Algumas pessoas dizem, mas tem que levar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Ele já foi pregado, em breve estarei fazendo aí um vídeo falando sobre isso daí. Mas ele já foi pregado em todo mundo. O que se entende por mundo naquela época? Era aquele povo daquela época, não os de hoje. Então preste atenção. Portanto,
portanto, agora, nenhuma condenação. Ah, mas está dizendo para aquele povo? Não, isso aqui se refere a todos, estende até nós nos dias de hoje. Não há condenação mais para nós nos dias de hoje. Não há condenação de espírito, não há condenação para os dias de hoje em espírito. Um espírito nunca esteve em estado de condenação ou de salvação. Nosso espírito já nasceu salvo. Eclesiastes 12, 7. O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, o que o deu. Que não andam segundo a carne. A carne aqui não é essa carne. Que não andam segundo a lei de Moisés. Que não andam, que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Vamos continuar aqui. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Não está dizendo que vai livrar, me livrou da lei do pecado e da morte. Você está vendo, ambição? Me livrou da lei, do pecado e da morte. Por que livrou da lei? Porque Cristo era o fim da lei. E pecado aqui é a transgressão da lei. Isso está em 1 Pedro 3, verso 4. Está entendendo, abençoado? Vamos prosseguir aqui com a leitura, mas deixe sua mente bem atenta quanto ao título do vídeo, quanto ao título do nosso estudo, quanto ao título dessa mensagem. Deixe a sua mente sempre ativada no título da nossa mensagem. Eu peço que fique até o fim, assista até o fim, antes de tecer os seus comentários. Vamos continuar. Verso 3, Romanos 8, 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou, não é que vai enviar não, enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Condenou, não vai condenar mais. Não há pecado mais aqui, porque o pecado era a transgressão da lei. E Cristo é o fim da lei. Ele pôs fim à lei porque ele cumpriu todas elas. Então não tem pecado mais. Acabou a lei. Verso 4. Porque a justiça da lei se cumprisse, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas segundo o Espírito. Então, quem se encontra aí dentro de uma denominação religiosa ainda tomando a chamada Santa Ceia, que nós sabemos que não é Santa Ceia, é Páscoa, isso aí é obras da carne. Quem está orando nos montes, isso é obra da carne, obras da lei. Vamos continuar. Romanos 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, ou seja, a inclinação da carne, a inclinação de cumprir a lei de Moisés é morte, porque era um ministério de condenação. Era um ministério de condenação. Por isso que está dizendo, porque a inclinação da carne, ou seja, a prática da lei, é condenação e morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, ou seja, a inclinação da carne, as práticas da antiga aliança, é inimizade para com Deus, porque tudo já está consumado, tudo já está encerrado, foi cravado na cruz, não é mais para os dias de hoje. Nós nos dias de hoje, não temos que fazer mais nada para que nós possamos ser salvos. Nós já nascemos salvos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade com Deus, contra Deus, pois não sujeitam à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem está na prática do antigo pacto, que é representado aqui pela carne, não pode agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque Cristo pôs fim no antigo pacto, que era o de condenação e morte, porque Cristo pôs fim
na lei de Moisés, cumprindo toda ela, que era 613 ordenanças, ele pôs fim nela. Então, se ele pôs fim, diz, está consumado. E por que as pessoas estão edificando o que foi destruído? Então, jamais pode agradar a Deus. Vamos lá. Olha aqui, abençoado. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vidas por um só, Jesus Cristo. Ou seja, quem está na graça reina em vida. O que é reinar em vida? Não é ter dinheiro, não é ter bens materiais, é viver livre de medo, desses medos que o sistema prega, de condenação, de morte. Paulo está dizendo aqui aos romanos, porque pela ofensa de um, ou seja, pela ofensa de um, pela ofensa de quem? De Adão. A morte reinou por esse. Muito mais os que recebem. Depois eu estou lendo aqui um versículo aqui, vocês podem ler todo o capítulo. Posteriormente. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais aqueles que recebem. Só os que recebem, ainda nos dias de hoje. Porque a graça de Deus, ela não é implantada nas pessoas. As pessoas têm que receber. Tem muitas pessoas que não recebem porque não acreditam. Então, ela está aí ao alcance de todos. Está ao alcance de todos. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida é estar com paz, livre de tudo isso aí que o sistema tem medo, vive atormentado de pecado, de morte. Hoje está salvo, amanhã não está. Isso não é reinar em vida. Reinar em vida é ter paz, esperar apenas o momento que Deus falar, venha morar comigo, volta para casa. Porque volta para casa. Eclesiastes 12,7, o pó retorna ao pó, o Espírito retorna a Deus, o que o Deus retorna porque ele já esteve lá. Ninguém retorna a um lugar que nunca esteve. Então, nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus, aguardando o momento da nossa redenção permitida pelo Eterno. O momento que ele fala, volta para casa, venha viver eternamente, venha ter um corpo glorioso, igual ao meu, perfeito, igual ao meu, que Deus é Espírito, Ele é o Pai dos Espíritos. Nós tivemos, quem já perdeu, os pais segundo a carne, e nós temos o Pai com o Espírito, de acordo com o Espírito, segundo o Espírito. Romanos 5,18. Pois assim como por um só a ofensa veio, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, ou seja, o juízo do ano 70 veio de uma só ofensa, que é o que está dizendo. Romanos 5, verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, aqui está falando todos, mas serve para nós nos dias de hoje? Não. Por que não serve? Porque o juízo de Deus, eles foi consumado no ano 70 DC. Então nós nascemos depois do juízo de Deus. Então por isso que não há mais condenação para nós, para os que estamos. Nós já nascemos em Cristo Jesus. Então o título não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já nascemos, nós já somos da família de Deus. Efésios 2, do 14 a seguir, fala que nós somos da família de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Então, como que nós vamos ter acesso ao Pai se estamos ainda em condenação? Não tem como. Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, por Adão, veio o juízo sobre todos os homens, quem estava debaixo de lei. Esse juízo aqui era para quem estava debaixo de lei. E quem estava de lei? Quem estava debaixo do ministério de condenação e morte? Os judeus, não é nós nos dias de hoje.
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Ou seja, quem estava precisando de justificação, quem estava debaixo de lei, porque a lei era enferma, então, ele sim, nós já nascemos justificados, nós já nascemos em um ministério do Espírito. Não há condenação para nós que já estamos no ministério do Espírito, porque um espírito nunca esteve em estado de condenação ou de perdição. Ele nunca teve sujeito às leis de Moisés, entendeu? Então, nós nos dias de hoje, nós já estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Se o sistema prega por aí as condenações de morte aí, eles estão sendo hereges, pregando mentiras. Isso já deveria ser repreendido aí pelas autoridades, o Ministério Público aí, já tinha que ser repreendido há muito tempo. Mas vamos continuar aqui com as nossas mensagens. Quem sabe um dia um juiz tome conhecimento disso aí e olha, fala, realmente isso é verdade, está escrito. Vamos tomar uma postura aqui e rever essa situação. 2 Coríntios 3:7, olha o que está dizendo aqui. E se o ministério da morte, qual o ministério que é o ministério da morte? É o de hoje? É o que nós estamos? Não. Se o ministério da morte é o ministério que vocês vão ver aqui, preste bastante atenção. 2 Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, não podiam fitar os olhos em quem? No pastor, no padre? Não. Na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, já acabou, porque Cristo é o fim da lei, a lei de Moisés. Como não será, verso 8, 2 Coríntios 3, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É esse ministério que nós estamos vivendo aqui hoje. Esse é o ministério do Espírito, onde não há condenação, onde não há morte, 2 Coríntios 3, verso 9, olha o que está escrito aqui. Porque se o ministério da condenação, qual o ministério que era o ministério da condenação? Vou ler e vou explicar para vocês. Se o ministério da condenação foi glorioso, ele não é mais. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, ou seja, o ministério da condenação, a lei de Moisés, esse ministério que o sistema religioso prega hoje, apesar de tudo, ele foi glorioso, né? Porque para aquela época, era o que tinha naquela época. Hoje, não. Ele era um ministério de condenação. Então, abençoado, se você se encontra dentro de uma denominação religiosa que pratica as leis de Moisés, você está no ministério de condenação e morte, o ministério da condenação. Você está vivendo o ministério de condenação. De repente você fica perguntando por que as coisas estão dando errada para você. Pura e simplesmente por isso. Você está no ministério de condenação. Isso ele está dizendo para quem estava debaixo da lei. Lei essa, lei de Moisés. Nós não, nós estamos no ministério do Espírito. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Não há nada que você faça hoje para que o seu espírito esteja em estado de condenação, de extinção. Não existe mais isso hoje. O juízo de Deus foi no ano 70. E a gente ainda iremos falar um pouquinho disso aqui hoje. Fica até o final e alimenta-se desse alimento sólido. Olha o que está dizendo aqui em Colossenses 2,14. Veja só. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amado, isso aqui não é alimento para qualquer um, é alimento sólido. Isso aqui
é mensagem recebida do trono de Deus. Isso aqui é mensagem recebida do Cristo ressuscitado. Esse aqui é mensagem daquele que desceu às profundezas, deu a vida por muitos e ressuscitou. Ele disse: dou minha vida e torno a tomá-la. Essa mensagem foi dita a Paulo lá no trono, aonde um dia nós os veremos face a face. Então essa mensagem aqui não foi extraída de Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, que a sua mensagem era pura e simplesmente para os judeus. Iremos falar também ainda nessa mensagem aqui. Então essa mensagem aqui, Colossenses 2,14, Paulo recebeu diretamente do trono de Deus, da boca do Cristo ressurreto. Havendo riscado a cédula que era contra nós nos dias de hoje? Não, porque nós não somos judeus. Havia contra nós judeus da época. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, que está a palavra de Deus, temos que atentar para as questões cronológicas, históricas, os usos e costumes, para que não incorremos aí nas mesmas heresias que o sistema incorre. Nós temos que estar atento que isso aqui está dizendo para um período. Por isso que Paulo fala nós, não é nós hoje, é nós da época. Nós não estávamos vivos lá. Eu estou falando para os nós vivos na época. Está entendendo, abençoado? Mateus, olha, abençoado. O juízo era para vir sobre os judeus, porque eles que tinham o ministério de condenação e morte, eles que desobedeceram, foram eles que não aceitaram, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não são nós nos dias de hoje. Nós não podemos pagar essa culpa, porque não foi nós que recebemos ele. Nós já nascemos em um período em que tudo já se completou, em que tudo já está consumado. Então, nós não temos culpa. Nós, nos dias de hoje, digamos, não temos culpa da morte de Cristo. Por que não temos culpa? Pura e simplesmente por esta passagem aqui e outras que eu vou estar lendo aqui. Mateus 15, 24. Essa aqui é uma passagem que você pode estar lendo ela aí, bem uns versículos anteriores aí, que fala acerca da mulher cananeia, né? E por final Jesus disse assim, por final não, em um dado momento Jesus disse assim para ela assim, ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quer dizer, Jesus de Nazaré era o próprio Deus que foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não é da casa do Brasil, da França, da Inglaterra, não, ele veio para os judeus. Quem não recebeu ele foram os judeus. Não foi nós nos dias de hoje. Não adianta as pessoas falar, se você não aceitar Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Essa conta não é minha. Essa conta não é minha. Essa conta é dos judeus. Eu não posso pegar esse peso e pôr nas minhas costas. Isso eu não posso fazer. E nem você, abençoado, que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, pode e deve fazer como o sistema faz. Mas o objetivo do sistema, usando isso daí, é pôr peso, um fardo nas pessoas, pondo culpa nas pessoas, para que elas se sintam culpadas e coma aqui na mão dos seus líderes. E vá e viva ali sobre o jugo da escravidão. Ela se sentindo culpada e tentando ser aliviada através de uma lei que jamais pode justificar alguém, através da lei de Moisés, porque pela lei de Moisés nenhuma carne é justificada, nenhuma carne é justificada. Então, Jesus de Nazaré ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas e aí? Nós hoje pertencemos ao Cristo ressuscitado, porque nascemos depois da morte e ressurreição de Cristo, ou depois da cruz, como queira, e nascemos depois do juízo de Deus, que foi no ano 70, nós nascemos num período onde já não há mais condenação e morte. De repente você fala, e Adolf Hitler que matou milhões de pessoas, mandou matar milhões de pessoas. Aí eu te pergunto,
E esse pastor que matou uma pessoa, que disse depois aceitar Jesus e que Jesus transformou ele, que agora ele é o homem de Deus. E aí? Ah, mas Adolf Hitler se arrependeu. Se arrependeu? E esse pastor, será que ele está realmente se arrependido? Será que se alguém afrontar ele novamente, será que ele não está preparado para fazer as mesmas práticas de antes? Será? Eu não posso afirmar aqui. Será que ele não vai estar de novo? Ou o que vale mais? O sistema costuma dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu acredito que vale também. Por quê? Porque só Deus que sabe o valor de cada vida. É só Deus que sabe, nós não sabemos. Então, o que é mais importante? Uma vida ou milhões de vidas para Deus? O que é mais importante? Para Deus é tudo igual. Para nós que é diferente as coisas. Mas para Deus é tudo igual. Ele não está preocupado com a nossa carne aqui. Se vai para o inferno, ou seja, se vai para a sepultura ou não. Ah, mas então quer dizer que eu posso matar, roubar e por aí vai? Amados, se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, jamais você vai fazer isso. Agora, se você for guiado pelo Espírito do mundo, inclusive eu fui guiado algumas vezes, há uns anos atrás, antes de conhecer a graça, pelo Espírito do mundo, eu vou te falar, aí é complicado, aí não dá. Por que eu falo que há uns anos atrás eu era guiado pelo Espírito do mundo? Não é espírito esse invisível, é fazendo as concupiscências da carne, é fazendo as vontades próprias, e por aí vai. Isso é o espírito do mundo, é fazendo aquilo que só aqui nessa terra nós somos capazes de fazer. Ah, mas eu comer, beber, isso aí não é do mundo? Exatamente, é do mundo. Mas só que são coisas que não são abomináveis aos olhos de Deus. Tem essas diferenças. Olha aqui. Olha o que está dizendo aqui, João 5,24. Na verdade, ou seja, é verdade. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui, abençoado. Se fosse para os dias de hoje, muitas pessoas estariam perdidas. Por quê? Está dizendo assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem muitas pessoas que não suportam ouvir você falar para eles que diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Tem muitas pessoas aí dentro do sistema que não suportam ouvir que nós já somos salvos. Efésios 2,8. E por aí vai. Algumas pessoas não aceitam dizer que nós já nascemos batizados. Algumas pessoas não aceitam dizer que Apocalipse não foi escrito para nós, foi para 7 igrejas da Ásia. Se fosse nos dias de hoje, o sistema estaria perdido, porque eles não aceitam isso. Eles misturam tudo, a antiga aliança e nova aliança, e falam que está em graça. Como que uma pessoa vai estar em graça e praticando as obras da lei? Como? Me explica isso. Ah, mas eu sou 100% praticante da graça de Deus. Não! Mas a minha mente ativada, a mente de Cristo ativada em mim, a minha mente salva, sabe, está preparada para viver em graça. Aqui está dizendo, João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, as pessoas não crê naquelas passagens que eu acabei de explicar acerca da graça de Cristo, não é de Jesus de Nazaré. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui está dizendo que eu tenho que aceitar Jesus. Aqui está dizendo que eu tenho que tomar Santa Ceia. Aqui está dizendo que eu tenho que orar no monte. Nada disso está dizendo. E essa mensagem aqui não é para nós nos dias de hoje. Essa mensagem aqui foram dita para o povo judeu.
Como eu posso provar isso? Porque Jesus, em Mateus 10, 1 a seguir, ele chama os 12 discípulos e dá ordem para eles, para várias coisas. Olha o que está dizendo aqui, ó. Mateus 10, verso 1. João estava anunciando o reino de Cristo, a vinda do reino de Cristo. Não é nós que vamos para o reino de Cristo. Quando morremos, deixarmos essa habitação terrena, nós iremos para o paraíso. Mas o reino de Cristo está dentro de nós. Olha o que Jesus disse aqui para os seus discípulos, em Mateus 10, verso 1. E chamando os 12, apenas os 12. Nem o apóstolo Paulo estava aqui. Por que que não? Porque ele viria depois com a mensagem para os gentios. Gentios são aqueles que não nasceu da promessa, que não nasceu da livre, nasceu da escrava. É muito confuso para você, abençoado, que faz parte de um sistema religioso e vê a gente falar acerca da nasceu da livre, nasceu da escrava, e não faz parte da promessa. Então você tem que assistir mais nossos vídeos para que você tenha um entendimento acerca dessas verdades. Não que você tenha todo o conhecimento, porque isso aí quem vai te dar só apenas o Espírito Santo de Deus. E chamando, Mateus 10, verso 1, e chamando os seus 12 discípulos, Deus lhe poder. Foi para os 12, não foi para mim. Foi para os 12. Deus lhe poder sobre os 12, sobre os espíritos imundos. Vou ler de novo para ficar mais claro. Mateus 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, no verso seguinte, tem o nome dele nos versos seguintes. Chamando os seus 12 discípulos, Deus lhe poder sobre o espírito imundo para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então as pessoas ainda continuam expulsando o demônio aí, sendo que essa mensagem, essa autoridade não foi dada para ninguém nos dias de hoje. Para ninguém nos dias de hoje. Apenas para os 12. Olha o que estão dizendo aqui. Mateus 10, verso 5. Jesus enviou os 12 e lhes deu e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho dos gentios. 12, preste bastante atenção nessa frase, os gentios, porque depois eu vou comentar que Paulo é o apóstolo dos gentios, ou então, o que isso quer dizer, Ivan? É que a mensagem dos 12 discípulos não é uma mensagem do reino. E a mensagem de Paulo é uma mensagem da graça. Eles aqui estavam levando a mensagem, anunciando a vinda do reino. A vinda do reino. Tanto é que se você for orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou para os da época, para os judeus, ele disse assim: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, não é vamos ao teu reino. Então o reino ele foi estabelecido aqui. Então hoje em graça, nós já estamos reinando em vida. Por quê? Estamos reinando em vida? Porque já estamos no reino e Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o rei. Ele está sobre todo o domínio. É muito controverso quando você escuta uma pessoa que diz ser servo de Deus dizer que Deus está no controle, Deus está no comando, mas existe um diabo fazendo isso e fazendo aquilo. É muito contraditório isso. Dá uma contradição, um reverso muito grande. Como se Deus está no comando, Deus está no controle, mas existe um tal diabo aí que está tirando a paz de milhões de pessoas. Não dá para acreditar. Eu acredito sim que Deus está no controle, que Deus sim está no comando, desde antes da fundação do mundo, desde a sua eternidade. Será que, anunciando dessa forma, eu estou errado? Colocando Deus, quem sou eu? Dizendo que Deus é o Todo-Poderoso? Mas algumas pessoas
Não, Deus é poderoso, mas tem que dar um pouquinho de poder para um tal diabo aí, que nunca existiu. Mateus 10, versos 5 e 6. E Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho dos gentios, nem entrei em cidade samaritana. Não é para vocês fazerem isso, não é. Por que não é? Porque era Paulo que era para fazer isso depois. Porque era Paulo. Olha o que ele está dizendo no verso 6 aqui de Mateus 10. Mas ides ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas de casa nenhuma. Não adianta vir um senhor chamado fulano de tal, com o título de pastor, padre, dizendo que está atrás das ovelhas perdidas para levar para casa. Aqui eu não sou ovelha perdida. Eu sou filho do Eterno. Sou filho do Eterno. Quem disse isso foi o Cristo ressurreto, o Senhor dos senhores. Não sou eu que estou inventando. Não sou ovelhas perdidas. Se vocês se considerem ovelhas perdidas, é lamentável que vocês ainda tenham esse entendimento. Mas aqui não. Em Efésios 2, do 14 a seguir, lá fala que nós somos da família. Nós temos acesso ao Pai, Quem é Pai? O Pai dos Espíritos, não o Pai segundo a carne. Que nós somos espíritos revestidos de carne, e não carne revestida de espírito. Então o Pai dos Espíritos, em forma de homem, veio aqui na terra e morreu, e abriu o caminho, ele falou, sou o caminho. Depois ele disse, e nos abriu um novo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós temos acesso ao Pai, em espírito, não é em carne. De repente você está achando bastante estranho, mas é alimento sólido mesmo. É assim mesmo que nós somos hoje. Nós temos acesso ao Pai. Não precisamos mais de um intermediário entre nós e o Criador, não. Mateus 23, 35 e 36. Olha o que está dizendo. Para que sobre vós quem? Vou ler, depois nós vamos comentar. Para que sobre vós caia todo o sangue dos justos, todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta geração, qual geração? Muita gente fala que é as de hoje. Esta geração é aquela geração. Esta não é aquela. Esta é esta geração. Mas prestem bastante atenção aqui, ó. Mateus 23, 35. Para que sobre vós quem? Nós? Não. Essa conta não é nossa também. Essa culpa não é nossa. Essa culpa não é nossa. Presta atenção para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o justo, né? Até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Quem fez isso? Foi eu? Foi você? Aí de repente você fala, não, mas isso aqui é todo aquele que não cumpre a palavra de Deus, todo aquele que não aceita Jesus, todo aquele negativo. Não é, não. Isso aqui está falando para um povo bem diferente de nós, em uma época bem diferente da nossa. Essa mensagem era para um povo bem diferente de nós. Nós não temos culpa disso aqui, não. Essa é a verdade. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta não é aquela, esta é a que Jesus está vivendo. Não a nossa. Agora eu vou te falar aqui. Por que Jesus disse aos seus discípulos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel,
Ele disse certa vez, eu não coloquei, mas vocês podem estar pesquisando aí. Há muita coisa que eu tenho, vou dizer com minhas palavras aqui, que eu tenho que dizer a vocês, mas vós não podeis suportar. Era a graça de Deus que viria em breve, que Paulo seria o apóstolo da graça de Deus, porque a graça foi, ele foi o ministro da graça de Deus. Atos, olha aqui, Atos 22, 18, e vi aquele que me dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém. Sai daqui de Jerusalém. Falou para Paulo. Porque não receberão testemunho acerca de mim. Acerca de mim quem? Acerca de mim quem? De Jesus de Nazaré? Não. Não recebeu. E hoje tem pessoas também não recebendo os testemunhos acerca de Jesus, do Cristo ressuscitado. Então quem vive aí, de acordo com a lei de Moisés, ainda não recebeu testemunho acerca do Cristo ressuscitado, ou seja, uma mensagem extraída lá do trono. Não recebeu. Não recebeu. Jesus está dizendo aqui, ó, porque os judeus não iam receber essa mensagem aqui de Paulo. Por quê? Já pensou? Os judeus, o Paulo pregando para eles lá, e eles ainda pregou, né? E depois também os discípulos de Jesus começaram a pregar aí a graça de Deus. Começaram sim a pregar a graça de Deus. Quando ele encontrou com Paulo ali, viu que as coisas já, né? Eles já começaram a entender. E começaram a pregar a graça de Deus. Então, Atos 22, 18. Ele viu aquele que dizia. Ele viu aquele que dizia. Quem? Jesus de Nazaré, não. Cristo ressuscitado. A nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. Aquele que Jesus disse em Mateus 28, 26, 28. Esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo recebeu essa mensagem aqui. Ele via aquele que dizia, dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão testemunho acerca de mim. Em Mateus, em Atos 22, 21, olha o que ele está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. A mensagem para os judeus era uma. A mensagem para os gentios de longe era outra. Mas Paulo também pregou aos judeus. Também pregou aos judeus. Muitos ouviram a mensagem da graça de Deus. Muitos ouviram. Então, o juízo de Deus tinha que vir sobre aquela geração, não na nossa geração. Vamos ler aqui Mateus 10. Mateus 10, 23. Olha o que está dizendo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, se você tiver um tempinho, agora, por exemplo, se estiver com a Bíblia na mão aberta aí, eu estou falando de Mateus 10. Vai lá no verso 1. Vai lá no verso 1, que ele chama os 12. E dá ordem para os 12. E aqui ele está dizendo, ele está continuando a dizer ainda para os 12. Ele continua ainda a falar para os 12 aqui, ó. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Sem que acabe de percorrer Goiânia, São Paulo, Brasil, Itália, não. Cidade de Israel. Então, se você pega Mateus 10, 23, onde Jesus disse que eles não acabariam de percorrer a cidade de Israel sem, e ele ia voltar, quando você lê Mateus 24, 15 e 24, que ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então a mensagem é para o pessoal de Israel. Quando você lê Mateus 10,
verso 6, onde Jesus fala, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, se você tiver um pouquinho de tempo e analisar, você vai ver, olha, para aí. E se você anexar todas essas informações desses versículos, no versículo 23, quando Jesus diz aqui, quando pois vos perseguir nesta cidade, onde eles estavam, e os discípulos estavam, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, o Filho do Homem ia vir para quê? Qual era o objetivo da volta do Filho do Homem? Era trazer juízo sobre os judeus. Era para julgar aquela nação que não o receberam. Não é para nós nos dias de hoje. E se você parar para analisar e entender, ele está dizendo, em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, e ele ia voltar. É o mesmo que disser assim, eu disser assim para minha esposa, olha, eu vou lá no centro da cidade e você não vai acabar de limpar toda a casa e eu vou voltar. Ou seja, eu vou lá e vou voltar, você vai estar limpando ainda a casa. Digamos isso. Mais ou menos isso. E foi o que aconteceu. E isso aconteceu no ano 70. Então o juízo de Deus foi no ano 70. Não há dois juízos. Não há dois juízos. Um juízo só apenas. Então as pessoas estão acreditando que vai ter outro juízo aí. Quando eles apontam para o futuro, o juízo de Deus, o Apocalipse, não vai ter. Não vai ter. Interpreta essa passagem e analisa, vê que Jesus voltou no ano 70 com juízo sobre o povo judeu. É fácil. Aceita. É igual diz aquela música, aceita que dói menos. Aí eu falo, aceita que vocês vão sofrer menos. Mateus 24, 34, olha aqui. São tantas passagens que deixa bem claro que Jesus já voltou. Mateus 24, 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o capítulo 24 fala da vinda de Cristo. Todas essas coisas aconteceram naquela época. Para aquele povo, para aquela geração. Aquela geração. Aí você fala, é para a geração de hoje. As 30, 50, 100, 200 anos atrás o povo estava dizendo, não, é para a geração de hoje. E nunca foi. E não vai voltar, não. Já voltou, já habita em mim e em você. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Prestem atenção nisso aqui. Em verdade, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Nós já falamos hoje acerca do reino, que quando a gente... Eu não faço a oração, eu fazia a oração do Pai Nosso, hoje eu não faço mais. Venha a nós o teu reino. Olha, está dizendo que ia vir para essa geração? Não, para aquela geração. Nós já estamos no reino. Nós já nascemos no reino. Então, prestem atenção. Jesus fala assim, ó, em Mateus 16, 28. Em verdade, é verdade, não é mentira não. Em verdade vos digo que alguns, por quê? Alguns iam morrer e não iria ver ele vindo no reino. Ah, mas ele veio assim, é porque vocês estão... Ninguém viu, ninguém tira foto. É que o juízo de Deus, ele foi físico e espiritual. Ele foi físico para julgar a carne. Quando o general Tito invadiu Jerusalém, que destruiu o templo, que milhões de pessoas morreram, em que pessoas comiam a sola, comiam o couro dos escudos, em que uma mãe, narrado no livro de Flávio José, mata e assa o seu próprio filho de peito ainda, e come a sua carne, para que não morresse de fome.
o juízo de Deus veio nessa época. Se vocês não sabem, leia o livro de Flávio Joséfo. Se eu não me engano, é o livro 6º, capítulo 21 ou 31, por aí. Mas pesquisa aí, ele já veio. E foi terrível. Então por isso que Jesus disse, alguns há dos que aqui estão, aqui nos dias de hoje, não. Se você acredita que Jesus vai vir no futuro, o Filho do Homem vai vir no futuro ainda, alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte. Fala que não ia morrer, iria ver ele voltar. Aonde estão essas pessoas hoje? Se você acredita que Jesus vai voltar no futuro, aonde estão essas pessoas? Porque aqui ele está dizendo que alguns há, não ia provar a morte, ia ver ele voltar. Cadê? Ah, mas vai ressuscitar e vai... Isso é um absurdo. Eu não vou nem comentar isso. E para encerrar, Apocalipse 1, verso 7. Olha a bomba aqui. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí eu te pergunto aqui, quais são essas tribos? Cadê essas tribos? Não adianta inventar. Todo olho verá. Ah, todo olho verá. Qual olho que verá? Todo olho verá aqueles que estavam lá naquela época. Até mesmo que o transpassaram. Quem o transpassou? Foram os soldados romanos que o crucificaram lá e furou ele com a lança, que saiu sangue e água. É esse que viu Jesus voltar. Alguns morreram, como disse em Mateus 16, 28. Alguns ficaram e viram a vinda deles, sim. E vir sobre as nuvens para os judeus era um juízo. Era juízo. Tanto é que lá em Mateus 26, dos 62 a seguir, se você ler lá com bastante atenção, você vai ver que Jesus deixa entender, né? E o sumo sacerdote ali vê que quando Jesus fala assim, em verdade vos digo que vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Mais ou menos isso. Vai lá e vê lá para você ver. Aí, opa, está querendo ser Deus e decretar o juízo sobre nós. Ele rasgou as vestes e falou, é réu de morte, blasfema. Isso é fato. Em Apocalipse, ainda em Apocalipse 1, verso 4, João escreve o Apocalipse às 7 igrejas. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. A sua igreja, abençoado, que você congrega, você diz que é igreja, que para nós, em graça, igrejas são pessoas. A sua igreja está está nesse continente asiático? Ou não? Você sabe. Eu sei. Muitos sabem e muitos não sabem. Eu sei que nós não estamos lá. Quando a gente se escreve uma carta, tem o remetente e o destinatário. Tem até o CEP. Tem até o CEP. Apocalipse também. Teve até o CEP, né? 666. Tito, né? O assolador. Então, abençoado, Apocalipse não foi escrito para nós nos dias de hoje. Para 7 igrejas da Ásia. Então, se você faz parte, se você é chefe, se você não é chefe de uma denominação religiosa, por que estão pregando? Por que estão lendo uma carta de extraviada, né? Veio parar nas nossas mãos aqui. Por que vocês estão usando isso daí, se não é para nós? Por quê? Qual é o objetivo disso? Qual a intenção com isso? Diga você. Diga com você mesmo, fala com você mesmo. Qual é o propósito de pregar, de ler uma carta que não foi escrita para nós? Ah, Romanos não foi para nós. Ah, é lógico que não. Hebreus não foi para nós também. É lógico que não. Mas o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, a graça é favor imerecido. A graça é universal. Não é do Edir Macedo. Não. Ela é para todos. Ela é para todos. De ambos os povos.
ele fez um. Efésios 2, você vai ver lá, de ambos os povos ele fez um. Mas quem disse que de ambos os povos ele fez um? O apóstolo Paulo. Logo, a graça de Deus nos alcançou. Está bem claro para você, abençoado? Se você achar que essa mensagem foi edificante, compartilha para que mais pessoas tomem conhecimento, para que as pessoas saibam que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não há condenação para nós nos dias de hoje mais. Não há condenação para nós nos dias de hoje mais. Essa aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela foi dita porque ainda não havia vindo o juízo de Deus. Então quem estava em Cristo Jesus, de fato, não teria condenação para eles. Nessa época aqui. Não houve condenação para eles. Não houve. Para quem recebeu a palavra de bom grado, aquela terra fértil, que recebeu a semente, que recebeu a palavra, não houve condenação para eles. Agora, para quem não recebeu, um abraço. Um abraço. Se essa mensagem foi edificante para você, eu peço que compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento dessa mensagem e tire esse peso das costas que o sistema colocou. O medo da condenação, o medo da morte, medo, porque é isso que o sistema sabe fazer. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário, fique à vontade, o canal está aí para que vocês se manifestem de alguma forma, desde sendo com educação, assim como eu tenho também tratado cada um de vocês. Graça e paz a todos os irmãos abençoados, graça e paz.